Convidar você, nesse momento, a ficar em pé, só para a gente ler um trecho da palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Judas, a epístola de Judas. Nós não vamos ler tudo, porque eu quero, versículo por versículo, nós vamos estudar esse livro. Acabamos de estudar 1ª e 2ª Pedro, agora vamos estudar Judas, e eu espero que Deus possa te abençoar. Versículo 1 diz o seguinte: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Agora, versículo 24, diz o seguinte: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora por todos os séculos. Amém. Feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Peça a Deus que fale ao seu coração, que me dê graça neste momento, para eu transmitir a palavra de Deus. Pai, nós louvamos, exaltamos o teu nome, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, por esse livro escrito, ó Pai, de uma forma tão preciosa, que nos ajuda com tanto entendimento a entender, ó Deus, como nós devemos levar a palavra de Deus e evitar as heresias, Senhor, que tanto tentam nos afetar dentro das nossas igrejas. Abençoa-nos, dá inteligência ao teu povo, não só os que estão aqui, os que estão online neste momento. Ó Deus, que o Senhor nos abençoe neste momento, abençoa a minha vida, me dê graça, unção e sabedoria para transmitir a tua palavra. Te peço isso na certeza que a tua presença é real neste lugar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode se sentar. O título da nossa lição é Batalhando pela Fé. E isso é uma realidade na nossa vida como cristãos. Nós batalhamos pela fé o tempo inteiro. O tempo inteiro nós temos Satanás lutando, se infiltrando no nosso meio, trazendo pessoas, muitas vezes, para trazer lições erradas sobre a palavra de Deus, na verdade, heresia. Quando nós falamos de ortodoxia cristã, nós estamos falando da doutrina pura da palavra de Deus, o que a palavra de Deus nos diz e nos ensina. E quando nós estamos falando de heresia, nós estamos falando exatamente da palavra herética, palavra errada que vem no nosso meio. E Judas, quem é esse Judas? A palavra de Deus nos cita 8 Judas. Claro que esse aqui nunca vai ser o Judas Iscariotes, aquele que traiu a Jesus Cristo. Mas nós vemos aqui ele mesmo se colocando aqui como servo de Jesus Cristo. Ele não fala em momento nenhum: eu sou irmão, meio-irmão de Jesus. Mas ele era o meio-irmão de Jesus. E ele disse que ele era irmão de Tiago. Quem era Tiago? Tiago era outro irmão, meio-irmão de Jesus, que era o líder da igreja de Jerusalém. Então, nós vemos aqui que tanto Tiago, que escreve uma carta, quanto Judas, o livro de Tiago também é tão precioso, foi um grande líder, e trouxe a essência da palavra de Deus para as nossas vidas. E Judas aqui, ele está muito preocupado exatamente com o que estava entrando na igreja, os hereges, as pessoas trazendo falsas doutrinas, tentando contaminar. Na maior parte deles eram judeus que se convertiam, mas não aceitavam na totalidade a doutrina cristã. Então eles entravam, infiltravam e começavam a distorcer a palavra de Deus segundo aquilo que eles pensavam e achavam. É diferente dos nossos dias? Não.
Nós temos muitas pessoas que muitas vezes elas entram dentro da igreja, estão aqui conosco, tem um jeito certo de falar, conhece muitas vezes a palavra, né? Tem uma boa oratória e vem trazendo e infiltrando no nosso meio conceitos totalmente equivocados sobre a palavra de Deus. Conceitos que muitas vezes vão nos levar para o inferno, enquanto que a palavra pura, doutrina cristã pura, ela nos leva ao céu. Aquilo que é essência, né? Aquilo que é essencial para a nossa vida, né? Então esse Judas era um meio-irmão de Jesus, e ele não fala, eu sou irmão de Jesus, de forma nenhuma, ele fala, servo de Jesus Cristo. Interessante que nenhum dos irmãos de Jesus, eles creram em Jesus até ele ressuscitar e aparecer, como o Filho de Deus. Eles acreditavam certamente que Jesus Cristo era um judeu muito, vamos dizer assim, servo de Deus, né? Alguém que amava muito a Deus, que conhecia muita palavra de Deus e que dava exemplo. A palavra de Deus nos diz que Jesus não pecou. Então, Jesus Cristo, desde a sua meninice, devia ser aquele irmão bom, aquele irmão amoroso, aquele irmão que dava bom exemplo, aquele irmão que conhecia a palavra. Nós vemos com 12 anos ele discutindo com os escribas, né, com aqueles que conhecedores da lei. Então ele certamente era aquele irmão que dava muito exemplo, mas eles deviam pensar, nosso irmão, ele é tão sério com Deus, ele é tão servo de Deus, como ele conhece a palavra de Deus, e muitas vezes eles deviam até ele e perguntar alguma coisa da palavra de Deus, mas eles não criam como o Messias, né? Isso lá está tranquilo, está escrito lá em João 7, versículo 5, nós não vamos ler, né? Mas diz assim, porque nem mesmo seus irmãos criam nele, naquele momento, nem mesmo seus irmãos, eles criam nele, então eles ainda não tinham esse conhecimento, mas aqui, não, aqui alguém que entendeu perfeitamente que Jesus Cristo era o Filho de Deus, ele veio para trazer algo muito novo e especial, para falar do amor de Deus, e ensinar algo muito mais profundo do que a lei que eles tinham, que era a Torá, e o que os profetas tinham escrito até aquele momento. Mas Jesus Cristo traz algo muito especial, e a base da nossa fé, da constituição da nossa fé, das doutrinas da nossa fé, estão ali no Sermão do Monte, né? Quando Jesus Cristo expõe tantas coisas, aperfeiçoando aquilo que foi escrito. Ele não veio para apagar a palavra que tinha sido escrita, mas ele veio para mostrar de uma forma mais clara, como ele fala, olha, na lei está dizendo não adulterarás, mas eu vou dizer para vocês, se você já ficar com o olho impuro olhando para a mulher, você já está pecando. Ou seja, ele mostrando que começa aqui nos nossos pensamentos, e que nós temos dia a dia, está purificando a nossa mente com a palavra de Deus, libertando dessas mazelas que nos levam a pecar. Então, esse é o escritor, né, e aqui ele diz o seguinte, no versículo 2, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. O que ele estava desejando, que é o desejo de Deus, nós precisamos da misericórdia de Deus diariamente, é a causa de não sermos consumidos. Nós temos que entender que ninguém nos ama como Deus nos ama, e ninguém pode dar a paz como Jesus Cristo nos dá. No meio das circunstâncias adversas, nós temos paz. Tanto é que tem pessoas que muitas vezes tinham muito dinheiro, muita coisa, e de repente encontram Jesus e às vezes até perde tudo que tinha, mas continuam com a paz, que excede todo o entendimento, porque ninguém pode explicar essa paz que vem sobre o nosso coração, porque só Deus que pode estar nos dando, né?
Agora, o propósito da epístola, né, nós temos aqui, versículo 3. Mantenha a sua Bíblia aberta que nós vamos usar muito aí o próprio livro de Judas. Amados, versículo 3, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a correspondermos convosco, exortando-nos a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ou seja, ele está dizendo, você tem que batalhar pela palavra, pela ortodoxia cristã, pelo o que foi deixado para nós seguirmos, e a palavra que Jesus Cristo deixou, que foi escrita, né? E foi tão exaltada aqui por Judas, né? Aí ele no versículo 4, ele diz assim, pois certos indivíduos com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente anunciados para essa condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Então ele traz aqui que o propósito da carta que ele está escrevendo é para trazer para eles como eles deveriam batalhar pela fé, e o cuidado que eles tinham que ter com essas pessoas que eram dissimuladas, né, fingidas, que estavam no nosso meio e que continuam no nosso meio muitas vezes, e eles vêm trazendo coisas que não são verdadeiras, libertinagem, porque nós somos livres, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas eles vêm dizendo que se você conhece a Jesus Cristo, e continuam dizendo isso, você pode fazer qualquer coisa, porque esse pecado está só no seu corpo, mas que o seu espírito já está salvo. Isso continua sendo pregado, isso continua infiltrando no nosso meio. Não, pode fazer o que você quiser, não tem problema, não tem importância, faça, você é livre. E são coisas que trazem libertinagem, sexualidade desenfreada, bebedices, vícios, tantas coisas que eles apregoam que não tem nenhum problema, sendo que nós temos que entender, nós somos livres em Cristo Jesus, mas nós temos que dar bom exemplo de Cristo, nós temos que andar segundo a palavra de Deus, que é a doutrina. Se a palavra de Deus fala, aquele que mentia, não minta mais, não tem problema mentir, não, é uma mentirinha branca, não é benefício, não minta mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Não, todo mundo faz. O que é que tem? Eu estou recebendo essa propina aqui, ou roubando isso aqui, ou estou roubando o tempo do meu patrão. Não pode. Não pode. Eles vêm com uma conversa para trazer uma certa libertinagem, é o que Judas está dizendo aqui. Eles vêm dentro da igreja, não pode, não tem problema não. Não há diferença hoje nos nossos dias, muitas vezes, de muitos crentes e o mundo lá fora. Tudo que eles fazem, o pessoal faz, a festa que é lá do mundo é a mesma do cristão. O que eles fazem é a mesma coisa que o cristão está fazendo, cristão entre aspas. Então temos que tomar muito cuidado e andar na sã doutrina, é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz, eu vou fazer. Se a palavra de Deus diz que eu não posso, eu não vou fazer, porque é a palavra de Deus. E eles, aqui, eles vêm dizendo, negam o único soberano e Senhor Jesus Cristo. Ou seja, não é só Jesus que salva, não. Se você fizer caridade, você vai ser salvo.
A caridade, ela é essencial para o cristão. Nós precisamos ser pessoas que doam do tempo, do dinheiro, das roupas, de tudo que nós temos. Nós precisamos fazer caridade. Mas a caridade é um fruto, porque Jesus Cristo um dia entrou no meu coração e Ele trouxe a graça, favor imerecido. E eles vinham com essa conversa para cima dos cristãos e continuam fazendo isso. A doutrina totalmente distorcida da palavra de Deus. Então, batalha pela fé. Nós temos que tomar cuidado com essas pessoas que vêm dissimuladas, com fingimento, trazendo uma certa liberdade, que é, na verdade, libertinagem, e pessoas que tentam desviar o nosso foco de quem é o Salvador. Só Jesus Cristo salva. É só Jesus. Não existe. Não adianta falar, se eu guardar o sábado. Não, é Jesus que salva. Você pode guardar o sábado, domingo, segunda, terça, fazer o que você quiser. Guardar, não, eu quero consagrar minha vida o final de semana inteiro. Amém, glória a Deus que você está fazendo isso, consagrando a sua vida. Mas quem salva não é você fazer isso, não é você fazer caridade, não é você fazer nada, não é você sacrificar seu corpo, não é você subir a escada 1000 degraus de um local, ou ferir todo o seu corpo. Não é isso que vai te salvar. O que te salva é Jesus Cristo. Então nós precisamos ter isso aí na nossa mente. Aí, ele muito sabiamente, Judas, meio-irmão de Jesus Cristo, ele começa a colocar alguns exemplos, a partir do versículo 5, para que ficasse gravado na mente daqueles irmãos em Cristo, e que nós temos também, está gravado na nossa mente, porque nós temos que entender que nós não podemos desviar da palavra. E aí ele começa a colocar alguns exemplos, alguma coisa que já aconteceu lá no passado. E ele no versículo 5, presta atenção aí, quero pois lembrar-vos, embora já estáis cientes, de que tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então ele está dizendo aqui, lembrando, a eles, que Deus, Ele vai julgar, se nós nos desviarmos do nosso pecado, desviarmos do caminho de Deus. Ele livrou o povo do Egito, com mão forte, fez milagres na vida dele, e Ele faz milagres na nossa vida também. Não adianta pensar que só os milagres, porque Deus fez milagre na minha vida, pronto. Não, o milagre faz parte dos sinais que acompanharão aqueles que são salvos. E muitas vezes até de gente que não é salvo, Deus faz milagres para mostrar o seu poder. Mas, por mais que Deus nos libertou, tirou com mão forte, o que é que nós temos que fazer? Aquele que está em pé, cuide para que não caia, porque se cair, tem julgamento de Deus sobre as nossas vidas. Judas está aqui sendo claro para eles, falando, se sair da palavra de Deus, vocês vão receber a punição. E ele dá o exemplo, especialmente porque muitos ali eram judeus, do que eles tanto vangloriavam, que era a saída, a libertação de Deus, do povo de Israel, do Egito, com mão forte com Deus, com os milagres, com as pragas que aconteceram, o mar vermelho que se abriu, o sustento deles no deserto durante os 40 anos, a nuvem que protegia de dia, a coluna de fogo que aquecia à noite. Então a água que saía da rocha. Então eles se vangloriavam de tudo isso,
E é importante a gente falar dos milagres que Deus fez na nossa vida, mas o essencial é nós entendermos que não, por mais que Ele faça milagres na nossa vida, nós temos que andar na doutrina correta e não podemos nos desviar da doutrina correta de Deus. E aí ele continua, e o versículo 6, e há anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Aí ele fala dos anjos caídos. Se você for lá em Isaías capítulo 14, fala um pouco sobre isso, que quando Satanás, o anjo de luz, Lúcifer, ele quis ser igual a Deus, superior a Deus, e Deus o expulsa do céu, e 1/3 dos anjos o acompanham, anjos que estavam no céu, que conheciam a Deus, que estavam ali, e aqui está dizendo, se os anjos que estavam lá, desviaram, e agora está preparado para eles, algemas eternas, eles vão ser guardados nas trevas. A palavra de Deus nos diz que o inferno é um lugar que Deus criou para o diabo e seus anjos, e muitos irão, porque estão em pecado também. Então ele está dizendo aqui, que os apóstolos, os que se desviam, os que trazem heresia, vai ter condenação. Deus não perdoou os anjos. Essa conversinha, não, Deus é amor, não vai levar ninguém para o inferno. Judas está dizendo aqui, que vai, porque se ele não perdoou os anjos, se ele não perdoou o seu povo que tirou do deserto, do Egito, e que fez tantos milagres, tirou com mão forte, e eles foram punidos, eles não puderam entrar em Canaã, eles não entraram em Canaã, porque ficaram murmurando, ficaram pecando, fizeram bezerro de ouro, fizeram tanta coisa, que aquela geração ninguém entrou. Então, nós temos que zelar pela palavra de Deus, pela doutrina de Deus, porque é seríssimo desviar dos caminhos, vir com conversinha para desviar as outras pessoas, né? E aí no versículo 7 ele diz, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postos para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Então dá mais um exemplo aqui. Olha, Deus não perdoou Sodoma e Gomorra, mandou fogo do céu. Cada prostituição deles. Sodoma era um lugar terrível, onde a prostituição reinava. Prostituição, quando está dizendo aqui, é todo tipo de pecado sexual. É sodomia, é adultério, enfim, fornicação, todo tipo de pecado sexual existia naquela cidade. Ela é voltada para a sexualidade. Tanto é que eles quiseram, quando os anjos foram tirar Ló da cidade de Sodoma e Gomorra, por causa da oração de Abraão, eles quiseram fazer sexo com os anjos, queriam que tirasse para fora, para que eles fizessem. Tamanha a prostituição que existia naquela cidade, e Deus mandou fogo do céu. Deus é amor? Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus há de julgar tudo que foi feito. Não pense você que as pessoas que estão fazendo mal por aí, que estão corrompendo, que vivem a vida desregrada, que Deus não, no dia certo, vai ter punição. É isso que Judas está dizendo. Então, cuidado, porque essas pessoas vão ser punidas. E ele dá 3 exemplos claros do passado, de como Deus é. Um Deus amoroso, mas um Deus de justiça. E que um dia todos vão ser julgados. Uns para receber galardões, que são salvos. Outros para receber a punição eterna. Então nós temos que tomar muito cuidado.
Aí ele começa, né, aqui, a partir do versículo 8, ele diz o seguinte: ora, esses da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Então ele está começando a mostrar aqui como é que eles são sonhadores alucinados, gente que inventa coisa da cabeça. Ah, Deus me falou, só falou para ele. Os falsos profetas que vêm no nosso meio, e Deus me falou, e não tem nada a ver com a palavra de Deus. Qualquer profecia, e elas existem? Claro que existem. Qualquer profecia que vai contra a palavra de Deus, são sonhadores alucinados. Eles chegavam no meio, Deus está me falando que não é desse jeito não, é do jeito que eu vou falar com você. Eu sou o profeta, eu trago a mensagem. Então, nós temos que tomar cuidado. Aqui ele diz, não só contaminam, também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Eles entram para dentro da igreja para quebrar a autoridade daqueles que têm autoridade, quebrar a autoridade da liderança. Você está seguindo esse líder? É claro que se um líder, você está seguindo, ele é herege, você deve sair fora. Mas se ele está falando da palavra de Deus, se prega a palavra de Deus, se anda segundo a palavra de Deus, cuidado. Porque uma das coisas que os hereges fazem é tentar tirar a autoridade daqueles que estão à frente. Não é assim, não é bem igual ele falou, não. Esse pastor aí está falando as coisas, mas não é assim não, bobagem. Você pode fazer desse jeito aqui, Deus me revelou. Então nós temos que tomar cuidado, né, com esse tipo de pessoa que são impuros e que querem trazer a impureza, querem trazer a insubordinação para dentro da igreja, querem quebrar toda e qualquer autoridade. Não, e nós temos que estar atentos. Judas está dizendo aqui, já, porque estava acontecendo lá, na igreja, e não é diferente. Ao longo da história da igreja cristã, quantas vezes nós tivemos uma época, chamada Era das Trevas, que foi um terror, praticamente toda a igreja estava desvirtuada, com exatamente isso aqui, ó. Desvio da palavra de Deus, são insubordinados, são irreverentes, né? E nós temos que tomar cuidado. O versículo 9, contudo o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Então ele está dizendo aqui, sobre a questão da autoridade, né? O arcanjo Miguel, ele sabia que Satanás era um anjo poderoso. Quando ele está disputando ali com Satanás, ele não falou assim, ó, eu vou batalhar com você, porque ele sabia do poder de Satanás, e Satanás ele tem infiltrado no nosso meio, e ele disse, o Senhor te repreenda. E tem coisas dentro da igreja que a gente tem que pedir a misericórdia de Deus e pedir que o Senhor repreenda em nome de Jesus. No nome de Jesus Cristo, nós podemos repreender. Muitas vezes a nossa, vamos dizer, a gente repreender alguém que está herege no nosso meio, ele vai abusar, vai falar, eu faço do meu jeito, eu quero desse jeito. Eu já enfrentei pessoas assim, não, eu não concordo, eu não acho que seja desse jeito, eu acho que pode isso, que pode aquilo outro. Eu falo, então vamos para a palavra. Não sou eu. O Senhor te repreenda.
Vou te mostrar na palavra. É o Senhor que te repreende. Não sou eu. Não são as minhas argumentações. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E é assim que a gente vence os hereges dentro da igreja. Você está argumentando? Me mostra na palavra. Pois eu vou te mostrar na palavra que é isso que é o certo. Então aqui mostra perfeitamente isso. Versículo 10. Esses, porém, quanto a tudo que não entende, difamam, e quanto a tudo que compreende por instinto natural, como bruto sem razão, até nessas coisas se corrompe. Versículo 11. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Então aqui ele coloca, ainda, depois de citar Sodoma, Gomorra, os anjos caídos, depois de citar, né, o povo de Israel, aqui ele cita pessoalmente 3 personagens que tinha tudo para dar certo e deram errado. E quais foram as ações deles que deram errado? Como eles se mostraram ser pessoas hereges, pessoas que Deus desprezou, pessoas que Deus aniquilou. Primeiro ele fala de Caim. Qual foi o erro de Caim? Caim levou uma oferta para Deus? Levou. Mas qual foi o erro dele? A palavra de Deus nos diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Abel levou um animal, sacrificou o animal, e Deus recebeu a sua oferta. Caim levou do fruto da terra, Deus não recebeu, por quê? Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então não há possibilidade de nós pensarmos que há outra salvação que não seja através do derramamento do sangue de Jesus Cristo. Só Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo, nos purifica de todo pecado. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há possibilidade. Caim tentou, vou agradar a Deus, vou levar isso. Quantas pessoas têm tentado agradar a Deus? Eu vou dar uma oferta grandiosa, mas está com a vida de pecado. Isso não vai agradar a Deus. O que agrada a Deus é dizer: Senhor, pequei, me arrependo do meu pecado, purifica-me com teu sangue, me ajuda. Sem o Senhor, sem o teu Espírito Santo, eu não consigo vencer. Me ajuda nas minhas fraquezas. É o reconhecimento que nós precisamos de Deus. O erro de Caim. E quantos hereges têm entrado dentro das igrejas, quantas pessoas falando coisas absurdas, levando as pessoas a acharem que não é Jesus. Jesus Cristo deixa de ser o centro, o homem é o centro. E nós sabemos que quando o anticristo vier realmente para dominar a terra, porque provavelmente ele já está por aí, né? O espírito do anticristo já está por aí. Quando ele vier para dominar a terra, depois que houver o arrebatamento da igreja, ele vai mostrar: a solução está no homem. Esse negócio de Jesus Cristo, isso não existe, histórias contadas, e vai levar muitos pelo caminho da heresia. Mas muitos já estão indo, achando que outro Deus, ou outra coisa, ou outro fato, ou outra ação vai levá-los à salvação. Mas não vai, porque só Jesus Cristo pode salvar. Depois ele fala, movidos na ganância de Balaão. Quem foi Balaão? Balaão foi um profeta. E o rei chamou e falou: olha, vai lá e
amaldiçoa Israel. E a primeira vez ele falou: não posso amaldiçoar quem Deus abençoa. Segunda vez, o rei de Moabe, novamente. Terceira vez. Por fim, por causa da ganância. Por causa da ganância, ele falou: olha, tem um jeito. Você vai pegar as mulheres mais bonitas aí e vai levar. E o povo vai se contaminar, vai pecar. E assim fizeram. E foram muitos mortos. Por causa da ganância. E tem muita gente que está desviando da fé, que está morrendo espiritualmente, por causa da ganância dos Balaões que estão por aí, pregando o evangelho com a única intenção de ganhar dinheiro. Virou um meio de ganhar dinheiro. Eles usam de tudo: caneta, águia, sal, terra, água de não sei onde, do Rio Jordão, tantas coisas, apenas com o intuito. Está na palavra de Deus? Não está. Mas o intuito da ganância, a mesma ganância que estava ali no coração de Balaão, essa está aí no coração de tantas pessoas que querem desvirtuar, querem trazer heresia para o nosso meio cristão, exatamente para desviar a muitos, e muitos depois, quantos decepcionados da fé, porque foram enganados, foram roubados. Dízimo e oferta é de Deus, mas do jeito certo, abrindo a Bíblia, mostrando para o povo, isso é bênção, é ordem de Deus. Agora a exploração da fé, não, é ganância, é o espírito de Balaão, que muitas vezes está entrando dentro da igreja. E ainda ele diz, na revolta de Corá, quem foi Corá? Foi um líder, eles estavam ali, e ele se revoltou contra Moisés, falou: não, Moisés só que é líder não, e Arão que são líderes, não, eu também sou líder, eu tenho uma tribo. E levou ainda outros 2 líderes atrás dele, e eles se revoltaram e foram disputar. E sabe o que aconteceu? Deus abriu um buraco, e foram eles todos, com as famílias deles, com as tendas, tudo afundaram, foram enterrados vivos. Enterrados vivos. E tem gente que é desse jeito, se levanta contra os líderes, gente insubordinada, gente desobediente, gente que não aceita que ninguém fala nada com eles, gente que acha que eles, não, eu conheço igual esse líder aí, não estou falando aqui só da nossa igreja, não, estou falando da forma geral. Então nós temos que tomar cuidado com esses espíritos que estão aqui, né? E aí no versículo 12 ele começa a dizer: esses homens são como rocha, coloca alguns perigos, olha como é que eles são, olha como é que eles são, eles são como rochas submersas. Rocha submersa, o que é rocha submersa? Você está andando num rio ou no mar, aí tem uma rocha que está submersa, vem o quê? O navio ou o barco bate ali, porque não está vendo. Eles querem afundar as pessoas, eles não querem, eles querem se vangloriar, eles querem estar por cima, que afunde, não estão preocupados com a sua vida não, eles estão preocupados com eles. E Judas diz isso aqui, ele fala assim: são rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem águas. Uma nuvem sem água serve para quê? Nada, eles aparecem, mas não tem nada para oferecer.
É isso que ele está dizendo, Judas está dizendo. Sem água, impelidas pelo vento, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortos, desarraigados. Ou seja, são árvores que não dão frutos. É gente que vem, contamina, fala e etc. Mas qual o fruto que tem? O que ele está produzindo? O que ele está ganhando? Quantas almas está ganhando para Jesus? Ele está dando exemplo com a sua vida. Não tem fruto. Não tem fruto do Espírito. Não tem fruto. São esses aí. Ainda no versículo 13 ele diz: ondas bravias do mar que espumam suas próprias sujidades. Ondas bravias. Eles falam, mas só sujam. Não trazem palavras para enriquecer, para as pessoas crescerem espiritualmente. Não traz nada. E ainda diz aqui: estrelas errantes, para os quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Estrelas errantes, estrelas cadentes, estrelas que não têm órbita. Quando você olha uma estrela, você consegue se localizar. As pessoas na navegação, antigamente, olhavam as estrelas, não tinha nem bússola, nem nada, pelas estrelas, direção das estrelas. E eles são estrelas errantes, não tem órbita, não tem coisa, não adianta olhar para eles, firmar por eles, vão andar em caminhos errados, você vai em direção errada. Então ele usa tantos exemplos aqui para a gente estar alerta contra essas pessoas. Versículo 14: quanto a esse foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas miríades, para exercer juízo contra todos, e para fazer convicto todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais, até aí, depois eu vou falar do 16, acerca de todas as palavras insolentes. Então profetizou Enoque. Quem foi Enoque? Enoque andou com Deus, e Deus para si o tomou. E existem alguns escritos de Enoque, tem até no livro apócrifo de Enoque, né, que fala sobre isso, fala sobre essa verdade que é bíblica, né, que um dia todas essas pessoas serão julgadas por Jesus, vão dar conta. Esses hereges, essas pessoas que desvirtuam, que são arrogantes, que são insubordinados, desobedientes, eles vão dar conta a Deus. Jesus há de julgar essas pessoas, vai ter um juízo sobre eles. Muitos deles vão falar como Jesus falou: ah, Senhor, mas nós pregamos no teu nome, nós profetizamos no teu nome, nós curamos em teu nome. Ele vai dizer: nunca vos conheci. Nunca vos conheci. E vai lançá-los às profundezas do inferno. Versículo 16: os tais são murmuradores, são descontentes. Olha as características que ele ainda fala: murmurador, gente que só fica murmurando no ouvido dos outros. Ah, está vendo? Ah, eu não gosto disso na igreja. Olha como é que está cantando, olha como é que está tocando fulano, olha como é que está dando a aula lá, olha como é que... murmurador, só fica murmurando. Por quê? Ele quer a glória para ele. Ele quer que as pessoas olhem para ele lançar suas heresias. Murmurador, que só vive reclamando de tudo e de todos, como se ele viesse à igreja, né? Judas dizendo, entre aspas aqui, como se ele viesse para a igreja não para adorar a Deus, não para louvar a Deus, dar o melhor dele para Deus. Não, é murmurar, é contaminar o ouvido das pessoas. São descontentes, e é uma verdade.
andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São arrogantes, são aduladores dos outros, por motivos interesseiros. É gente aduladora, que muitas vezes alguém chama atenção, fala, isso não está certo, isso é pecado, e ele vem e passa a mão, não, está exagerando, não é bem assim. Adulador. Nós temos que tomar cuidado. Gente que fala a verdade para a gente, que é o nosso bem. A verdade em amor, ela faz bem para a nossa alma. É coisa boa. Agora, adulação sobre o pecado, pecou e vem, mas é pecado. Está errado. E ponto final. Então, nós principalmente somos, quem é líder na igreja, tem que entender isso. Né? O que Absalão fazia? Quando Davi falava alguma coisa e não podia receber, Absalão ia lá e adulava aquela pessoa. Está vendo? Eu te recebo, eu resolvo o seu problema, eu estou te ouvindo aqui. São aduladores, é espírito maligno, que a gente tem que tomar cuidado. Versículo 17: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos dizia: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificados na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os arrebatando-os do fogo. Quanto a estes outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então ele vem dizendo aqui como é que deve ser. Nós, aqui no versículo 17, né? Nós temos que ficar firme na palavra proferida pelos apóstolos. É a doutrina bíblica, palavra de Deus. Estou firme nela. Surgiu uma nova teoria, um novo conceito aqui. Eu já vi ao longo da história da igreja, desde que eu me converti, quantas coisas que surgiram aí e caíram por terra, porque não era doutrina, era heresia, gente querendo fama, gente querendo fazer algo diferente. Doutrina. Eu sempre digo isso, o evangelho é simples. É simples. A palavra de Deus nos diz que até os loucos vão conhecer e não vão errar. Porque é simples. Está aqui, é escrito. É fácil. Basta você seguir. É simples. Então, aí no 18 ele diz: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas paixões. Gente que só pensa nele, que zomba dos outros, que acha só que ele que está certo, promove divisões. Você vê gente trazendo divisão na igreja, até entre irmãos, fofoqueiro. Tem gente que é fofoqueira. Tem gente que toda fofoca chega nele. Será por quê? Porque é fofoqueiro. É fofoqueiro. E eles, muitas vezes, eles trazem divisões. Fulano falou isso de você. O outro falou isso de você. E ele vai trazendo divisões. E ele aproveita aqueles que estão muitas vezes decepcionados com o outro irmão, que estão amargurados de alma, e ele vem com as suas palavras e vai distorcendo totalmente o evangelho, sendo que ele dizia dizer: o irmão pecou contra você, vai lá,
perdoa em nome de Jesus. O cristão perdoa. Ah, mas eu não estou com vontade de perdoar. Não perguntei se você está com vontade de perdoar. Jesus não fala que tem que ter vontade. O perdão é uma atitude, não é um sentimento. Eu perdoo porque Jesus Cristo me perdoou. E Ele falou que eu tinha que perdoar. E Ele conta até parábolas mostrando isso, dando exemplo. O cara devia um dinheiro para o patrão, um dinheirão. E uma pessoa devia um pouquinho para ele. Ele vai lá e o patrão perdoa ele, aquela dívida enorme, e ele vai lá tentando cobrar aquela dívidazinha do outro e quase mata o outro. Então, Jesus Cristo mostrando uma forma muito fácil da gente aprender que é preciso perdoar. Quem perdoa não causa divisão, não tem divisão com ele. Ele perdoa, está perdoado em nome de Jesus. Está liberado. Porque quem entende a doutrina verdadeira cristã, perdoa, ama, não procura se fugir do pecado, fugir da prostituição, fugir da idolatria. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E aqui ele fala, no versículo 20, edificando-os na fé santíssima. O que é a fé santíssima? É a fé na palavra de Deus. Nós nos edificamos na fé. E aí ele, nesse mesmo versículo, orando no Espírito Santo. Orando no Espírito Santo é orar em línguas? Não, orando no Espírito. É quando você fala, Espírito Santo, me ajuda na minha oração. O apóstolo Paulo diz isso, que o Espírito Santo, ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, quando nós não sabemos o que orar. Então eu oro no Espírito. Eu tenho que entender que a palavra ela é revelada pelo Espírito, porque foi Judas que escreveu essa carta, a mão dele, mas quem o instruiu foi o autor, que é o Espírito Santo de Deus. Ele orando e escrevendo, para que um dia essa mensagem chegasse até nós, para que nós tivéssemos um entendimento, que nós temos que seguir a ortodoxia cristã, e não podemos cair nas pegadinhas heréticas de Satanás, que vêm através de pessoas como essa, aduladores, arrogantes, insubordinados, desobedientes, que são como Balaão, gananciosos, que são como Corá, que não aceitam a liderança que Deus colocou sobre as pessoas, que são pessoas como Caim, que não entendem o sacrifício de Jesus Cristo, que só Ele pode nos salvar. É isso que nós temos que entender. E entender que acima de tudo, que nós temos que orar, como aqui no versículo 24, ora aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço e por vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora por todos os séculos. Amém. Esse é o poderoso para nos guardar de tropeçar. Por isso que nós temos que andar com Ele, sair com Ele. Por isso que nós temos que estar na igreja, ouvindo a palavra de Deus. Por isso que nós temos que estar em casa, meditando na palavra de Deus, tendo vida de oração e falando, Senhor, me fala, me mostra os teus caminhos. Me mostra os teus caminhos. Você pode se converter e ter uma vida de oração intensa. Eu estou falando por experiência de ver isso acontecendo. Tem pessoas que se convertem, eu vou orar, vou para o monte, vou para não sei onde, oram muito, e está errado? Não, de forma nenhuma, mas esquecem
de guardar a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus, de comer a palavra de Deus. Por isso nós temos aqui o projeto Conhecendo a Deus, ler a Bíblia durante o ano, porque é ela que nos protege de tropeçar, é firmado nessa palavra, é que nós nos guardamos. Vem uma heresia, dói no ouvido na hora, porque a sua mente está tão contaminada pela palavra de Deus, que qualquer sujeira que venha, não pode entrar, porque a minha mente é infiltrada pela palavra de Deus, e não pelas heresias. Que Deus possa te guardar de tropeçar, te guardar de todo mal, te livrar dos falsos hereges. E eu acho interessante que aqui, só para a gente terminar, que ele fala que nós devemos compadecer, no versículo 22, de alguns que estão na dúvida, e alguns que até foram contaminados. Então você sabe que alguém está sendo contaminado por um herege, que está falando alguma coisa, ajuda ele em oração, mostra a palavra dele, de Deus. Se tem alguém que está em dúvida, eu ouvi isso, a gente ouve às vezes, eu acompanhei muitas pessoas que às vezes faziam seminário fora aqui da nossa igreja, graças a Deus nós temos hoje aqui, que vinham, um professor lá do seminário falou isso. Eu falei assim, olha, você contaminou essa pessoa com o quê? Com a dúvida, um herege. Você fala, vamos para a palavra de Deus? O que a palavra de Deus diz sobre isso? Está aqui. Pronto. E é assim que a gente ajuda, com paciência, mostrando a palavra de Deus. Que você possa ser alguém firme na palavra de Deus, batalhando pela fé, essa sã doutrina que um dia nos alcançou e que temos a convicção que um dia nós estaremos para sempre com Jesus. E todos aqueles hereges vão pagar pelas suas heresias, em nome de Jesus. Quero convidar você a ficar em pé, em nome de Jesus. Vamos orar. Deus te abençoe. À noite nós temos aí nossa programação, nosso culto às 19h30, eu creio que vamos ser grandemente abençoados, vamos louvar esse Deus maravilhoso, vamos aprender, continuar aprendendo a doutrina correta, como nós agimos, o que a palavra de Deus nos ensina todos os dias da nossa vida. Feche os olhos, oremos. Pai querido, nós louvamos o teu nome, te agradecemos, ó Deus, por essa carta tão linda, tão preciosa, Senhor, que fala de uma forma tão profunda, Senhor, citando tantos bons exemplos, ó Pai. Judas vem trazendo, Senhor, exemplos que marcam a nossa mente, que nos ajudam a guardar, ó Deus, e nós te agradecemos por tudo isso, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós queremos, ó Pai, estar firmados na Tua Palavra, Senhor, porque quando estamos firmados na Tua Palavra, as heresias não vão nos desviar, as contaminações que vêm de fora não vão nos contaminar. Senhor, tem tanta gente aí surgindo, dizendo ser profeta de Deus, falando asneira, falando coisas, Senhor, que não tem nada a ver com a Tua Palavra, Senhor, contaminando pessoas, dizendo que tudo pode. Ó Deus, estamos vendo igrejas, Senhor, sendo formadas, Senhor, Senhor, de pessoas que estão levando uma vida pecaminosa e nada tem problema, nada tem importância. Senhor, vão contra a Tua Palavra e dizendo, você já entregou sua vida, importante é Jesus, Ele é amor, mas Ele é justiça, e aqui esse livro nos mostra de uma forma tão clara, que o Senhor há de julgar a todos, e aqueles, Senhor, que têm se levantado como hereges, como pessoas, Senhor, que não levam a Tua Palavra a sério, um dia serão julgados pelo Senhor. Não somos nós que julgamos, mas o Senhor, a Tua Palavra que julga.
E em nome de Jesus Cristo, nos ajuda na nossa caminhada. Leva-nos para os nossos lares, possamos ter um dia muito abençoado na Tua presença. Prepara o nosso coração, seja um dia de família, um dia, Senhor, de nós estarmos juntos, orando juntos, lendo a palavra de Deus juntos, ó Pai, firmando, Senhor, a nossa vida na Tua palavra, e prepara o nosso coração, possamos ter um culto maravilhoso à noite. Eu te peço isso em nome de Jesus Cristo, amém. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida do teu povo, hoje e para todos sempre, amém. Deus te abençoe, um dia maravilhoso para você.